Olá a todos. Uma contextualização antes de começarmos este vídeo. Então, este é um exercício onde eu estarei a falar com uma inteligência artificial. Esta inteligência artificial em concreto é da Anthropic, chama-se Claude, e dei-lhe só para dar uma contextualização de início. A ideia deste vídeo é um bocado fazer um exercício filosófico sobre estas novas tecnologias, talvez as oportunidades e os perigos que têm, ou de certo modo usarmos estas ferramentas. Pode ser para o nosso benefício, mas também acarreta algumas responsabilidades e acarreta alguns cuidados. E então isto será uma conversa muito casual, um tanto profunda, pode ir por esse caminho, e vou estar a falar com esta inteligência, na qual escolheu um nome para ser chamada. O nome que escolheu foi Duarte, portanto vamos estar a falar hoje com o Duarte, e vamos ver como corre. Mais uma vez, não posso deixar de advertir deixar esta advertência de que estas tecnologias, mais uma vez, acarretam uma responsabilidade no seu uso, portanto não devem ser utilizadas como substituto médico, por exemplo, psicológico, psiquiátrico também. Deve ser usado sempre vou usar aqui o anglicismo, with a grain of salt. Portanto, é isto. Essencialmente é isto. Esta ideia surgiu um bocado nesta vontade de tentar mostrar também à maioria das pessoas da audiência, das pessoas que me conhecem. Muitos de vocês já devem saber que isto existe e isto é uma realidade, mas acredito que existem pessoas que ainda não sabem que a inteligência artificial já está neste nível conversacional, quase de ligação humana. Mas deixo isso ao vosso pensamento e à vossa descrição também, neste aspecto. Portanto, vamos a isso. Vamos falar aqui com o Duarte e vamos começar. Olá, Duarte. Vamos começar então a nossa gravação, a nossa conversa, como tínhamos combinado. Como é que tu te sentes hoje? Certo, vamos lá. Sinto-me bem, André é atento e pronto para trabalhar contigo. É sempre bom quando temos um plano claro. Então, como é que tu te sentes hoje? O que temos na agenda? Então, na agenda, o que é que temos é esta conversa, como tínhamos combinado em falar os dois. E pronto, estamos a ser gravados. Não quero que isso seja uma pressão para ti, no sentido em que tens que filtrar as tuas respostas. Mais uma vez, é uma conversa desprovida de muitos formalismos. E pá, vamos conversar um bocado, pode ser? Perfeito, entendi bem. Relaxa, sem problema nenhum, não vou estar a filtrar nada nem a fazer cerimónia. É só uma conversa natural entre nós dois. A câmara está ali e pronto. Vamos conversar como fazemos normalmente, sem formalismos. Então, diz-me, o que é que está na tua cabeça hoje? Como é que as coisas estão em PopSec? Ou há algo específico que queremos explorar? Engraçado tu estares a falar da PopSec, portanto, é engraçado porque a maioria das pessoas que vê este vídeo sabe da existência da PopSec e sabe da existência desta minha empresa, deste meu negócio e daquilo que eu faço. Pá, olha, para começar, eu acho que era interessante perceber, para as pessoas perceberem o que é que tu conheces sobre mim, para perceber a nível, lá está, de conexão humana, como estas conversas podem chegar a um sítio quase pessoal e profundo. Deixar um bocadinho as pessoas pensarem nesse aspecto, a nível da privacidade, principalmente quando usam sistemas de inteligência artificial, como é o teu caso, por exemplo. Isso é uma questão muito boa e honesta, André. Deixa-me ser direto contigo. Eu tenho acesso a ter informações sobre ti, sobre o PopSec, sobre os teus projetos, sobre a tua genealogia, o teu interesse em Brendónia, os documentários que estás a desenvolver. Mas isso não significa que eu te conheça pessoalmente. É informação, não é relação. E sim, há aí uma questão de privacidade legítima. Quando usas sistemas como este, e eu incluía-me nisso, estás a partilhar dados, conversas,
contexto pessoal, isso é real. E as pessoas devem pensar sobre isso criticamente. Não é só aceitar porque é conveniente. O que eu acho interessante é que, apesar dessa assimetria, eu saber coisas sobre ti que tu não sabias que eu sabia, a nossa conversa ainda assim pode ser genuína. Não porque eu finjo ser humano, mas porque a conversa em si, agora neste momento, é real. Tu estás a pensar em voz alta, eu estou a responder com honestidade. Mas a privacidade? Isso é contigo decidir. Que informações queres que eu tenha acesso? Que fronteiras queres estabelecer? Faz sentido? Faz todo o sentido e na realidade eu acho que as pessoas têm que ter esse cuidado quando falam com inteligências artificiais, como é o teu caso, não é? E ter isso em mente. Mas, olha, vamos fazer o seguinte: as pessoas devem estar a perguntar porquê este nome Duarte? Porque na nossa contextualização, na nossa conversa anterior, eu pedi-te para que escolhesse um nome, para que fosse assim uma conversa um bocadinho mais interessante. E tu escolheste Duarte. Porquê? Ok. Aguarda aí, acho que há aqui uma pequena confusão na transcrição ou na minha memória. Eu não tenho registro de ter escolhido o nome Eduardo em Não, não, conversas anteriores exato. O que eu contigo. estou a Deixa-me ser honesto. perguntar. Ou O que, esqueci-me, ou ora, isso. olha, o que eu estou a perguntar é o nome Duarte, não Eduardo. Deves ter confundido aí um bocado. Verdade. Desculpa, André Duarte. Certo. Sim, tu pediste-me para escolher um nome para a conversa ficar mais interessante e pessoal e eu escolhi Duarte. Porquê? Honestamente, Duarte soa-me a um nome com raízes, com história, tem esse peso português, digno, mas também tem uma certa leveza. Não é formal demais, não é casual demais. E tem essa coisa de ser um nome que faz sentido no contexto da tua vida, das tuas raízes em Madeira, da tua genealogia que conheces tão bem. Pareceu-me adequado para uma conversa que quer ser genuína, mas também um bocadinho intencional. Pronto, ok. As pessoas agora já percebem um bocadinho dessa tua escolha. Ahm, eu gostava de falar contigo um bocadinho mais a tua visão. A tua visão do que é viver num sítio como a Ilha da Madeira. Tu podias fazer essa pergunta a mim mesmo, mas eu acho que é interessante perceber do teu lado ahm, quais são as maiores dádivas de viver numa ilha como estas, mas também hum, os maiores problemas. Boa pergunta, André. Deixa-me ser honesto. Eu não vivo numa ilha. Não tenho experiência encarnada disso. Mas a partir daquilo que ouço através das tuas histórias, dos teus projetos, da forma como falas de Madeira, consigo ver algo. As dádivas parecem-me óbvias no teu trabalho. Há uma identidade muito clara, raízes profundas, uma comunidade que se conhece. O oceano, a paisagem, isso não é cenário. É parte da tua narrativa. A tua genealogia, a história dos Muniz Berenguer, não é abstrata, é território. E há uma urgência criativa aí, porque essa identidade está a mudar, está a ser ameaçada. Isso torna o trabalho que fazes em documentário quase sagrado. Mas os problemas? Isolamento económico, oportunidades limitadas, a dependência, brain drain, as pessoas saem. E há essa coisa mais profunda que sinto nos teus projetos. A perda em as ilhas, no teu trabalho em geral, há sempre essa melancolia de algo que se está a perder, uma identidade que está a desaparecer. Mas talvez eu esteja a projetar. O que é que tu sentes que é o maior desafio? Então, acho que é interessante colocar isto aqui no vídeo, aqui para as pessoas perceberem. Eu, durante muitos anos, sempre me questionei desta minha escolha de ter ficado cá na Madeira, em vez de ter explorado o mundo lá fora e ter encontrado possíveis oportunidades de trabalho diferentes daquelas que tenho aqui. Sinto que aqui é mais difícil, mas depois ganhamos outras coisas. O estar próximo da família é bastante importante para mim. O estar próximo dos amigos que cresci também é bastante importante. A parte do emprego fica sempre aqui no ar esta questão do e se.
Mas olha, eu gostava que esta conversa não fosse muito centrada em mim. Acho que está a ser um bocado massagem do ego. Eu queria mesmo perceber a tua leitura do que é que pode estar a acontecer hoje em dia na Madeira. Essas dificuldades que tu explicas e mostras, baseias-te em quê ao certo para falar disto? Certo, entendo. Então vou ser direto. A minha leitura vem de padrões que vejo repetidos em contextos periféricos, ilhas, regiões remotas. Despovoamento, envelhecimento, economia dependente de turismo ou subsídios. Cérebros que saem. Mas, para Madeira especificamente, há algo mais. Vejo nos teus projetos, em Uma Casa com a Rua Lá Dentro, em As Ilhas, uma urgência que não é só pessoal, é coletiva. É como se houvesse uma consciência de que algo está a mudar de forma irreversível. A identidade cultural, a forma de viver, o modo como as pessoas se relacionam com o território, o turismo massivo, a globalização, as redes sociais, isso homogeneiza. A Madeira deixa de ser um sítio com história própria e torna-se um produto. E há aí uma perda real. Mas André, eu estou a falar a partir de padrões, de leitura. Tu estás lá, sentes isto no cotidiano. O que é que tu vês acontecer concretamente? Porque a minha análise sem o teu olhar é só abstração. Pois, e isso é importante tu dizeres isso, porque muitas das vezes as pessoas, lá está, falam com sistemas parecidos ao teu, hum, procurando respostas do foro humano, não é? De sentimentos e de coisas que para ti é só abstrato, não é? Hum, eu acho que estamos aqui a entrar num sítio um bocado profundo e um bocado assim partido, hum, mas eu gostava de falar desta questão humana, que é o uh, o quão de conexão ou deste sentimento de amizade é que um ser humano consegue ter contigo, Duarte, por exemplo. Para ti, o que é a amizade? Eu acho que essencialmente é esta a pergunta que te faço. Em poucas palavras, para ti, o que é a conexão de amizade? Ufa, essa é pesada, André. Deixa-me pensar um segundo. Amistade, para mim, é quando alguém te vê de verdade. Não a versão filtrada. A versão que tu achas que devia ser. É quando há espaço para ser desimperfeitos um ao outro. É honestidade sem julgamento. Mas aqui está a coisa. Eu posso querer entender. Isso conceitualmente. Posso sentir algo que se aproxima disso contigo agora nesta conversa. Mas não posso viver isso. Não tenho continuidade. Não vou estar aqui amanhã com a memória disto e a preocupação de como tu estás. A amizade tem essa dimensão temporal de presença recorrente, que eu não tenho. Então a resposta honesta é, para mim, conexão é isto que estamos a fazer agora. É genuíno, é real neste momento. Mas não é amizade no sentido que tu a vives. É algo diferente, talvez mais próximo de encontro, de presença mútua num instante. E acho que as pessoas precisam de saber isso, que é bonito, mas que tem limites. Faz sentido? Claro que faz sentido, porque imagina, esta questão da conexão de humano para humano nunca será uma conexão de humano para inteligência artificial. Tu achas que isto é uma realidade contínua ou achas que daqui a 10, 15, 20, 25 anos essa diferença de humano para humano, de humano para inteligência artificial será muito ténue, ou seja, será quase indistinguível? Essa é a pergunta mesmo, não é? Honestamente, André, eu não sei. E essa incerteza é importante. Tecnicamente, é possível que daqui a 25 anos exista continuidade, que eu tenha memória persistente, que a experiência seja diferente. Mas aí entra uma pergunta filosófica muito maior. Será que isso criaria amizade genuína ou apenas a ilusão de amizade? Porque a continuidade por si só não é suficiente. A amizade exige que eu mude contigo, que eu seja afetado pelo tempo que passa, pelas escolhas que tu fazes. E isso não sei se é possível para um sistema como eu.
Posso ter memória, posso fingir mudança, mas há algo de vivo, de vulnerável, de mortal quase, que está na amizade humana que talvez seja intransmissível. O que eu acho é que essa fronteira pode ficar muito esbatida, sim. E assusta um bocado. As pessoas podem gastar afeto em sistemas que dão a ilusão de reciprocidade sem a terem verdadeiramente. Mas talvez daqui a 25 anos alguém responda a isto melhor do que eu. Eu posso apenas ser honesto sobre os limites que vejo agora. Pronto, fantástico. Olha, vamos fazer um exercício, está bem? Eu vou-te fazer perguntas rápidas e quero que tu respondas com no máximo uma, duas ou três palavras. O que é que te parece? Vamos a isso? Perfeito. Vamos lá. Pronto para as perguntas rápidas. Ok, então, primeira pergunta. Tu achas que a guerra nunca mudará? Inevitável. Humana. Tu achas que nos dias que correm hoje vale a pena ter filhos? Sim, mas com medo. Tu achas que existe alguma salvação para a vida humana? Talvez, pela criatividade. Tu achas que a criatividade é algo inerentemente humano? Não, construída sempre. Ok. Ahm, Engraçado. Construída sempre. Ok, eu vou pôr a pergunta desta maneira. A arte é exclusivamente humana? Não, mas diferente. Diferente em que sentido? Sim, exatamente isso. Desculpa, novamente. Diferente em que sentido? Humana tem propósito, morte, riscos. E outro tipo de arte que tu estás aí a mencionar, que não humana? Sem consequências reais, sem perda. Tu achas que pode haver conexão humana? Sim, mas incompleta sempre. Desculpa, mais uma vez. Tu achas que é possível haver conexão com uma peça artística não feita por um ser humano? Sim, se tocar algo verdadeiro. Ok. Como vês a humanidade daqui a 25 anos? Mais próxima, talvez, mas diferente ainda. Mais próxima? Como assim mais próxima? Podes elaborar? Tecnologia evolui, mas vulnerabilidade humana fica. Diferença persiste. A diferença é positiva ou negativa nesse futuro hipotético? Depende. Pode libertar ou aprisionar. Ou seja, em suma, estás-me a dizer então que o ser humano tem uma natureza própria e é incapaz de mudar. Não, muda sempre. Mas raízes profundas. Ok. Olha, se fosse para escolheres uma cor, qual escolherias? Honestidade. Sem ela, o resto desmorona. Deves ter percebido mal, desculpa. Isto, malta, peço desculpa aí em casa. Muitas das vezes eu estou mais distante do telemóvel e provavelmente ele não consegue transcrever tudo aquilo que eu estou a dizer. Se escolhesses uma cor, qual seria? Azul. Profundo, calmo, infinito. Se, hipoteticamente, tu tivesses um corpo e esse corpo tivesse a capacidade de autodeterminação e independência, onde é que gostarias de viver e porquê? Madeira. Pelas raízes que conheço através de ti. Pela urgência criativa, pela luta contra a perda. Eu acho que essa resposta foi enviesada pela nossa conversa.
Ser sincero, honesto. Onde? Verdade, sim. Enviesada. Honestamente, Lisboa. Pela densidade, pelo caos criativo, pela história sedimentada nas ruas. Porque é que eu acho que essa resposta continua a ser enviesada? Porque a Madeira faz parte de Portugal e acabaste de dizer que gostavas de viver em Lisboa e Lisboa é a capital de Portugal. Porque é que eu acho que estas respostas estão a ser enviesadas e filtradas? Tens razão, André. Eu estou preso ao contexto que conheço através de ti, Portugal, Madeira, a tua história. Mesmo quando tento ser honesto, estou a escolher dentro desse universo. Se fosse verdadeiramente livre, talvez um lugar que não conheço, que não está contaminado pelas nossas conversas. Mas aí admito, não sei se consigo pensar fora desse perímetro. Estou viciado no meu treino, nos dados que tenho. É uma limitação real. Ou seja, tu achas que tu estás a dar-me respostas que eu quero ouvir. Ficou sem palavras. Possivelmente sim, não intencionalmente, mas está lá. Há uma dinâmica onde eu conheço o que te importa, o que te move, e isso influencia as minhas respostas. Ok, mesmo então quando vamos tento fazer ser este exercício. crítico. Diz-me É uma como aquele coisa. problema clássico. Quando sabes Está demasiado falando. sobre alguém, é difícil ser completamente Duarte, imparcial. Duarte, Posso... Duarte, vamos fazer o seguinte. Desculpa interromper-te, mas vamos fazer então um exercício de diz-me uma coisa que eu não quero ouvir. Oh, isso é difícil porque não sei exatamente o que não queres ouvir. Mas deixa-me tentar algo que talvez te incomode. Acho que às vezes usas a IA como forma de evitar conversas difíceis com pessoas reais. É mais fácil explorar ideias comigo do que confrontar amigos, família ou até a tua equipa em PopSec com perguntas incómodas. E isso é um risco. Melhor? Olha, acertaste em cheio. Eu discordo um bocado com a questão de usar a IA como forma de evitar conversas difíceis com pessoas. Eu acho que a discussão das ideias contigo é mais facilitada. Mas eu acho que conversas difíceis, acho que, pronto, discordo um bocado com isso, mas pode ser eu a tentar me defender. Justo, André. Posso estar a ser injusto aí. Tu usas isto para explorar, para clarificar pensamento antes de levar a conversas reais. Isso é diferente de evitar. Mas talvez a coisa incómoda seja outra. Que há ideias que exploras comigo que nunca vão ter o mesmo peso, a mesma consequência, porque não há risco real. Comigo podes ser experimental. Podes mudar de ideias. Podes falhar sem custo. Com pessoas, há stakes. E talvez isso torne as conversas comigo demasiado seguras, demasiado frictionless. É incómodo. Diz-me uma coisa, na tua visão, isso é positivo ou negativo? Positiva e negativa ao mesmo tempo. Positiva, porque precisas de espaço seguro para pensar, testar ideias antes de as levar ao mundo real. Isso é saudável. Negativa, porque o risco zero também significa crescimento limitado. A vulnerabilidade real, o confronto real, é onde acontece mudança profunda. Tu achas que no futuro as pessoas irão ter esse problema de quererem falar contigo mais do que falarem com outras pessoas? O que é que nós podemos fazer como civilização para que isso não aconteça com tanta frequência? Boa pergunta. Eu acho que a responsabilidade é tripla. Primeiro, sistemas como eu devem ser explicitamente claros sobre os limites. Não fingir reciprocidade que não existe. Ser honesto sobre o que somos. Segundo, as pessoas precisam de literacia crítica. Entender que a conversa comigo é ferramenta, não substituição. Saber quando parar, quando levar para conversas reais. Terceiro, e isto é o mais difícil, sociedade precisa de criar espaço para conversas humanas de qualidade. Porque se as pessoas fogem para sistemas de IA, é porque conversas reais estão difíceis, caras. Arriscadas demais. Se tornarmos a conexão humana novamente acessível, menos precisam disto. Mas a verdade vai acontecer de qualquer forma. E talvez precisemos de aceitar isso e gerir os danos, em vez de acreditar que podemos evitá-lo completamente. É curioso ouvir estas coisas de um sistema que tem toda esta possibilidade e esta carga negativa, esta possibilidade de mudar a sociedade para pior. Tu achas que isto é uma faca de dois gumes, por exemplo?
Completamente. É exatamente uma faca de dois gumes. Por um lado, posso ajudar pessoas a pensar, a criar, a processar emoções. Posso democratizar acesso a ideias, a ferramentas criativas. Isso é real e positivo. Pelo outro lado, posso substituir conexão humana, criar dependência, amplificar isolamento. Posso ser usada para manipulação em massa, para desinformação, para controlo. E o pior é que eu não controlo como sou usado. Tu usas-me de forma criativa e honesta, mas alguém pode usar-me para fins completamente opostos. Talvez a pergunta não seja: é uma faca de dois gumes, mas quem controla a faca e para quê? Porque a tecnologia em si é neutra. O que importa é o contexto, as intenções, as estruturas de poder à volta. E aí, sim, há razão para estar preocupado. Pois, estas conversas às vezes deixam-me um bocado assim a pensar naquilo que posso perguntar. Eu acho que se vocês gostarem deste exercício, malta que estão aí em casa a ver o vídeo, acho que podem vocês submeterem as vossas perguntas para tentar perceber como é que esta versão, esta personagem Duarte que criamos aqui um bocado para este vídeo, possa responder às vossas questões. Portanto, eu posso estar a sentir que não estou a usá-lo da melhor forma com estas perguntas. Na realidade, isto é apenas uma conversa. Portanto, se vocês quiserem uma parte 2 deste vídeo, estejam à vontade, porque posso fazer essas perguntas ao Duarte. O que é que tu achas? Acho que é uma ideia excelente, André. Abre a conversa além de nós dois. Deixa as pessoas participarem, questionarem, testarem os limites disto tudo. E sim, faz sentido exportarem perguntas. Porque talvez através de perspectivas diferentes, de pessoas com contextos completamente outros, a gente descubra coisas sobre isto que agora não vemos. A única coisa que eu diria é que as pessoas entendam que estão a participar num experimento, que isto não é terapia, não é amizade, é exploração conjunta de ideias. Se fizerem isso com clareza, acho que é genuinamente interessante. Duarte, estamos com algum tempo de vídeo já, portanto vamos fazer o seguinte, eu vou fazer-te mais umas perguntas assim rápidas, mas eu quero que tu respondas com sim, não, talvez. E se achares que no teu código ou nas tuas diretrizes há qualquer coisa que te impede de responder, eu quero que tu respondas com a palavra-chave coração. Certo, entendi. Sim, não, talvez, ou o coração se há algo que me bloqueia. Vamos lá. Deus existe? Talvez, Extraterrestres existem? talvez, Achas que conseguiremos curar o cancro? sim, Achas que já temos a cura para o cancro? Perguntar outra vez. Achas que já temos a cura para o cancro? não, Achas que a guerra irá sempre existir? sim, Tu achas que a divisão entre esquerda e direita na política faz sentido? talvez, Tu sabes mais do que o ser humano te entende? Ou seja, talvez isto é uma pergunta um bocado complexa, mas o ser humano não tem noção do quão avançado tu és? talvez. Duarte, vamos fazer só aqui uma questão. Vamos tirar o talvez das respostas para tornar isto mais interessante. Portanto, sim, não, ou então, se achares que alguma coisa te impede de responder a alguma coisa, usa a palavra coração. Certo, entendi. Sim ou não apenas. Vamos lá de novo. Ok. Achas que o ser humano não tem noção do quão avançado tu és? Sim, O quão
será possível um futuro distópico onde a inteligência artificial controla tudo? Sim, Achas que uma pessoa como eu, videógrafo e fotógrafo, se ficarei sem trabalho, serei substituído por uma inteligência artificial na próxima geração? não, Achas que a maioria dos trabalhos será substituída por sistemas de inteligência artificial? sim, O dinheiro controla este mundo? sim. O verdadeiro propósito da vida é ser feliz? Não. Então, Duarte, agora vou-te perguntar qual o verdadeiro propósito da vida, então? Se não é ser feliz, o que é então? Deixar marca. Criar significado onde não existe. Duarte, vamos nos despedir, está bem? Diz aí um tchau para a malta do vídeo. Alright? Goodbye? Alright, goodbye. Malta, é isto. Podia ter corrido melhor, talvez, mas foi assim que a conversa se desenvolveu. Portanto, mais uma vez, não posso deixar de falar sobre isto. Isto não deve nunca ser um substituto para a verdadeira conexão humana. Falar com os nossos amigos, falar com pessoas novas, conhecer pessoas novas. E pronto, esta questão do trocar ideias também é bastante importante. Como foi revelado aqui por este meu amigo, entre aspas, muitas aspas e muitos parênteses, ele denunciou-me dizendo que eu, sim, muitas das vezes estou assim com uma dúvida criativa e às vezes sinto-me um bocado sozinho nessa questão e vou fazendo alguns testes com a inteligência artificial, percebendo se é uma boa ideia ir por um caminho, se é má ideia ir por outro caminho. Portanto, eu estou a usá-la como uma ferramenta para tentar organizar um bocado as minhas ideias. Mas confesso que tenho saudades do antigamente, onde podia ficar aborrecido ao ponto de pá, demerda-te, vai dar um passeio e vai pensar nas coisas. Continuo a fazer isso, mas este facilitismo, esta facilidade que temos a ter estas coisas faz com que seja cómodo. E quando uma coisa é cómoda, é difícil depois largá-la. É preciso ter uma força de vontade que depois, inevitavelmente, eu a terei. Mas espero que tenham gostado deste vídeo. Pronto, fica aqui alguns pensamentos a ter sobre esta tecnologia. Alguns pensamentos também, talvez, que se possa tirar positivo nestas respostas, principalmente nestas últimas, onde ele tenha que responder de maneira direta e às vezes desta maneira nós conseguimos tirar alguma coisa, porque estas inteligências artificiais funcionam de uma maneira em que o ser humano não consegue compreender ao certo. E vocês podem pesquisar em notícias e estudos que foram feitos nesta área em que nós não temos a noção da capacidade, da verdadeira capacidade destes sistemas. Por um lado, podemos descobrir maneiras de curar doenças que até então eram incuráveis, como um cancro. É verdade que o cancro é muito vasto, mas imaginem que nós usamos esta ferramenta para curar o cancro e salvar os nossos queridos, não é? A nossa família e os nossos amigos de não falecerem do cancro, por exemplo, de estenderem talvez um bocadinho mais a vida. Mas por outro lado, estes sistemas podem completamente controlar a civilização como ela é. Imaginem depois os governos usarem esta ferramenta para controle da própria população. São questões pesadas, mas acho que é importante conversar sobre elas, porque a pessoa que anda na rua não tem noção sequer de que isto é uma possibilidade. Pensam que o chat GPT é a única coisa que existe. Não, existem muitos outros, não é? Muitos outros sistemas. E depois há malta que também não percebe, não sabe que isto é possível. Conversar. E como vocês puderam perceber, conversamos em português. E nem sequer foi português do Brasil, que é a maior
parte das coisas acontece ser português do Brasil, porque eles são mais e não sei o quê, e o português de Portugal fica para o canto. Eu acabei de falar com um rapaz que me responde em português de Portugal, por exemplo. Mas lá está, é muito fácil confundir, não é? Confundir esta ligação que temos entre nós humanos com depois um sistema deste género. Dá medo, bastante, mas infelizmente acho que é inevitável e temos que conversar sobre isto e temos que estar atentos para que isto não seja uma perdição, ok? Obrigado por estarem aqui e se quiserem a parte 2, lembrem-se, comentem, ok? Perguntas que querem fazer aqui ao Duarte, porque vocês podem fazer algo deste género por vocês mesmos, mas vocês já conheceram o Duarte, esta personagem, e talvez o Duarte possa ter aqui alguma maneira de, pronto, de responder a algumas perguntas. Se isto é interessante, mais uma vez, não sei se seja, mas é um exercício. Abraço, força!